pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a alegria de viver e a pandemia. Nós sabemos que essa situação toda da pandemia levou muitas pessoas a desenvolverem quadros depressivos, quadros ansiosos, e outras pessoas que não chegaram a desenvolver um transtorno psiquiátrico também estão sofrendo muito com essa situação toda da pandemia. E isso me levou a pensar o que nós podemos fazer para nos manter motivados, para manter a nossa alegria de viver apesar da pandemia. Nós sabemos que não há nada que nós possamos fazer além de nos cuidar para solucionar essa situação da pandemia. Não existe nenhuma atitude que cada um de nós individualmente possa ter que vai levar ao fim da pandemia em pouco tempo. É uma situação que poderá se prolongar por mais um bom tempo e não há nada que nós possamos fazer com relação a isso. Quando existe uma situação que nos gera sofrimento, mas que está além da nossa capacidade de solucioná-la, nós temos que aceitar que nós não podemos resolver tudo, aceitar que nem todas as situações estão ao nosso controle e aceitar que nós não temos o controle de quando a pandemia irá acabar. Muitas pessoas estão sofrendo porque são pessoas controladoras, elas gostam de ter o controle das situações, elas gostam de saber quando uma situação vai iniciar e quando ela vai acabar. Então nós precisamos aproveitar esse momento da pandemia e refletir que na verdade nós temos uma ilusão de controle, mas nenhum de nós tem o controle absoluto da sua própria vida. Nós não sabemos, por exemplo, a hora da nossa morte. Nós não sabemos quando iremos morrer. Nós podemos até criar fantasias na nossa mente de que por sermos saudáveis e por nos cuidarmos, provavelmente nós vamos morrer lá pelos 80, 90 anos. Mas é apenas uma fantasia. Nós precisamos encarar a realidade de que a morte virá a qualquer momento. E nós precisamos aceitar que a vida é assim. Assim como nós não escolhemos o momento em que nascemos, nós também não escolheremos o momento em que iremos morrer. E nós precisamos aceitar que esta é uma realidade da vida e que todas as pessoas precisam aceitar e saber lidar com esta realidade. E com relação à alegria de viver apesar da pandemia, nós precisamos encontrar um sentido na nossa vida, nós precisamos ter por que viver, e nós precisamos ter bem claro para nós mesmos qual é a nossa motivação para levantar de manhã. Por exemplo, se a sua motivação são os seus netos, se você vê sentido na sua vida para poder cuidar deles, para poder vê-los crescer, para poder apoiá-los nos momentos difíceis, é só você lembrar que a pandemia não tirou o sentido disso. Se o seu sentido antes eram os seus netos, agora com a pandemia, mais ainda você tem que estar bem e tem que estar presente para poder apoiá-los e socorrê-los se eles tiverem alguma situação difícil para enfrentar. Se você é um cientista e o sentido da sua vida é o desenvolvimento da ciência, é continuar estudando e poder dar a sua contribuição para o desenvolvimento da ciência, este motivo não foi anulado em função da pandemia. Continua sendo muito importante que existam cientistas, agora mais do que nunca, que dediquem as suas vidas a fazer descobertas para facilitar a vida da humanidade, para trazer benefícios para toda a humanidade. Então, também na situação do cientista, a pandemia não prejudicou a razão de viver dele. Pelo contrário, deve ser vista como um estímulo para estudar ainda mais e para se dedicar ainda mais ao desenvolvimento da ciência. Se você vê sentido na sua vida para poder dar uma vida melhor para os seus familiares, por exemplo, se você trabalha sempre pensando em proporcionar conforto e uma vida melhor para a sua família, a pandemia também não tirou o seu sentido. Continua sendo importante que você batalhe pela sua família e que você queira dar uma vida melhor para eles. Então, eu não consigo ver nenhum motivo para alguém viver, nenhuma razão de viver que seja anulada em função da pandemia. Pelo contrário, eu acredito que nós devemos pensar na pandemia como um estímulo para nos dedicarmos ainda mais aos nossos objetivos,
para nos preocuparmos ainda mais em sermos úteis às outras pessoas e não vivermos apenas para nós mesmos. E eu penso que a pandemia, ela podem ser tiradas várias lições positivas em função da pandemia. Nós só precisamos refletir sobre ela e mantermos sempre presente que a nossa vida continua fazendo sentido. Apesar da presença da pandemia, continua fazendo sentido nós estarmos vivos, nós estarmos aqui e perseguirmos os nossos sonhos, os nossos objetivos e nos dedicarmos àquelas atividades que nos dão prazer e que dão sentido para as nossas vidas. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião, as suas dúvidas nos comentários deste vídeo, que eu terei o maior prazer em ler e comentar. Um grande abraço!